Boa noite, queridos irmãos. Mais uma quarta-feira. Eu quero agradecer a vocês, que eu sei que não é muito fácil esse momento de pandemia, no qual as igrejas estão começando a serem abertas de maneira mais paulatinamente, né, vamos dizer assim. Eu não sei se vocês sabem, mas algumas igrejas já estão se abrindo, graças ao bom Deus, e logo, logo nós estaremos reunidos em nossos cultos. Boa noite a todos, espero que Deus possa abençoá-los ricamente, que nessa quarta-feira seus pedidos de orações também possam ser elevados aos céus e que o Senhor conduza a todos vocês e que cada um de vocês tenha vitórias importantes. Muito bem, vamos então rapidamente para os nossos anúncios, né? Começando pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e o Face, que agora o Instagram também está ao vivo, todos ao mesmo tempo. Por favor, IASD, Ipiranga, Ribeirão, mesmo endereço para os três, está aí já para você, está projetado aí, tá? Então não esqueça de você também clicar lá e também dar um like, né, vamos dizer assim, para que possamos pregar o Evangelho nesse sentido também. Estudos bíblicos via WhatsApp, 011 991 613686, 011 991 613686. O estudo bíblico via WhatsApp é legal, hein, gente? A Júlia estará sempre lá pronta para atender a todos vocês também. Muito bem, sexta-feira, agora, às 18 horas, não esqueçam, o tradicional, como eu já tenho dito, Pôr do Sol com a nossa Associação Paulista Oeste. Participe, vale a pena. No sábado, 9 horas, nossa classe bíblica online. Nossa escola sabatina online, né? Essa escola sabatina, irmãos, tem sido uma bênção. Todos que participam elogiam e não falham mais, ficam lá com a gente. Aproveite, traga pessoas, estude a Bíblia com esse pessoal tão querido. Nós estamos estudando o tema nesse sábado, agora às 9 horas, dia 31. Nós vamos estudar o seguinte: Jesus como mestre dos mestres. Quem estará falando para vocês? A equipe Denilson e professor Samuel, vice-diretor do nosso colégio, ok? Sempre vamos trazer um educador, porque a lição fala sobre isso. Então, Jesus como mestre dos mestres e escola sabatina online. Culto de adoração continua sendo com o pastor Valdir Carlos, às 10 horas e 30 minutos. O tema é uma tempestade resolvida. Olha que interessante. Uma tempestade resolvida. Então, não perca esse culto maravilhoso para a honra e glória de Deus também. Muito bem, a classe bíblica online, 16 horas, hein? Nesse sábado agora, às 16 horas, e ela vai contar com um participante da Escola Sabatina. A Escola Sabatina Online, quem participa sempre? Denilson. E o Denilson resolveu encarar a classe bíblica pelo menos uma vez. Espero que ele vá bem, viu? Como ele vai bem lá na Escola Sabatina. Então, na classe bíblica online, às 16 horas desse sábado, que vem agora, Rodrigo, nosso ancião, e o Denilson. E o tema é muito legal, Crescendo em Cristo. Excelente tema, gente. Muito legal, bem voltado à santificação, que eu falei um pouquinho durante umas séries aí atrás, tá ok? Muito bem. O que mais nós temos de anúncio? Temos mais, sim. Né? No domingo, às 20 horas, continuamos com a lição número 10 de Daniel, o mais longo período profético da Bíblia. O mais longo período profético da Bíblia, domingo às 20 horas, lição número 10, tá? Muito bem, queridos irmãos. Uma coisa importante que nós devemos ter em mente: Deus sempre está ao nosso lado e precisamos estar sempre com Ele. Assim, antes da oração, quero dizer a vocês o seguinte: eu não estou dando agora os abraços individuais, mas por favor, não deixa de ficar com a gente não. Tá? Logo, logo eu volto a fazer isso. Nós estamos aqui remindo um pouquinho o tempo, fazendo alguns testes. Vocês perceberam que até o cenário deu uma mudadinha durante esses últimos dias? Percebeu? Nós estamos fazendo alguns testes, tá? Mas vamos voltar aos abraços individuais. Mas como ainda não temos, olha o meu abraço para todos vocês. Deus abençoe a cada um dos meus ouvintes, tanto lá no Instagram, como lá no Face, como também lá no YouTube, e aqueles que vão assistir depois, nas salas compartilhadas. Um abraço do pastor Valdir e um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito bem? Né? Vamos então
pedir a bênção de Deus. Não esqueça, vou deixar um momento ali para você fazer os seus pedidos e orações. Curve sua fronte, feche seus olhinhos e vamos orar. Nosso grandioso Deus e Pai, sua presença é o melhor para nós. Senhor, estejas conosco nesta noite. Ajuda-nos a entender o que o Senhor tem para nossas famílias. Nós vamos abordar mais um tema importante. Que o Senhor consagre este lar que está passando por dificuldades. Abençoe cada irmão, cada irmã. E por favor, Senhor, hoje é o culto de oração. Queremos, nesse momento, fazer os nossos pedidos que vamos elevar ao céu. Deus, os pedidos ainda as pessoas continuarão fazendo, porque alguns são um pouquinho mais longos. Que eles continuem fazendo, mas que o Senhor os atenda, segundo a tua santa, boa vontade, e que seja o melhor para nós. Senhor, receba os nossos pedidos, por favor. Receba também os nossos agradecimentos. Salve este lar, ajude financeiramente quem está com problemas. Cure as doenças, Senhor. Resolva os conflitos. Salve a nossa alma. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por estar conosco nessa noite. Pedimos que o Senhor abençoe também aquelas famílias que estão com os nomes dentro da caixinha. Que o Senhor esteja sobre eles também e sobre todos nós, dando a sua luz e a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Legal, né, irmãos? Nós orarmos ao Senhor e pedimos nesse culto, nessa noite que nós fazemos o culto de oração. Muito bem. Vamos então para o vídeo de saúde, que mais uma receita esperta. Você vai gostar. Vamos então lá. Denilson, podes rodar aí o vídeo de saúde desta noite. Olá! Hoje nós vamos fazer uma receita para quem gosta de doce, mas quer algo saudável. Vamos fazer uma barrinha de mandioca. Para isso, nós vamos precisar de 3 xícaras de mandioca crua ralada. Vamos precisar também de 3/4 de xícara de água, de 1 colher de sopa de polvilho doce, 2 xícaras de açúcar demerara. Eu já fiz com açúcar mascavo e com mel, mas a melhor opção é com açúcar demerara. E vamos precisar também de 2 xícaras de coco ralado. Você pode ralar o coco ou usar o resíduo do leite de coco. E também uma pitada de sal. Primeiro coloque a água numa panelinha e o polvilho, misturando bem, e leve ao fogo até que fique em consistência de clara. Pré-aqueça o forno, misture todos os ingredientes. Unte uma forma média. Coloque em forno pré-aquecido a 180 graus e deixe por uns 30 a 40 minutos até dourar. Desenforme ainda quente. Desfrute dessa delícia, muita saúde para você! Muito bem, vocês viram que vídeo alegre aí, né? Muito interessante também, muito bom. Deus possa abençoar vocês, esse vídeo foi muito legal.
As receitas têm ajudado muitas pessoas. Eu quero agradecer a Maria Júlia, o Weber e também o Denilson, que fazem uma parte aí, um triunvirato no bom sentido, né? Para que eles possam fazer o melhor para a honra e glória de Deus. Legal, né? Aprenda, pratique essas receitas, porque vale a pena. Muito bem. Bom, na quarta-feira anteriormente, né, na última quarta-feira, nós estudamos sobre um coração fechado. Vocês se lembram que eu falei sobre o ódio, a raiva, a mágoa e o antídoto que é, né, o perdão? Vocês se lembram quanto apelo eu fiz para que... Contei até uma história, né, minha, como a gente reage de maneira muito brusca quando tem assim uma adrenalina no coração e causada pelo susto, pela raiva, pelo medo, né? Então, e eu disse que o coração fechado tem que se abrir. E você, marido que tem o coração fechado, abra o seu coração para a esposa. E você, esposa que tem o coração fechado, abra o coração para o seu marido. Mas esse foi o tema da semana passada, da quarta-feira passada. O tema de hoje é andando na contramão, que vai já complementar um pouquinho daquilo que falamos na semana passada, tá? E eu queria já dando um toquinho para vocês e já vendo algumas coisas importantes para nós entendermos que Deus quer colocar para nós nessa noite. Eu queria que vocês lessem comigo o que está em Provérbios, capítulo 15, verso 1. É Provérbios 15, verso 1. Enquanto vai ser projetado, você também pode abrir a sua Bíblia, né? Em Provérbios 15, verso 1, que eu também vou procurar aqui na minha Bíblia. Já vai ser projetado, talvez até antes de eu achar aqui, tá? Provérbios 15, verso 1. Já está projetado aí, hein? O moço lá está rápido no gatilho. Aí, já está aberto aí para você já está vendo aí, tá? O texto já está aí. Mas vamos ler o texto. Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não está relacionado com o tema anterior? Está. Porque lembra que eu falei do menino que xingava, brigava? E esse texto de Provérbios, capítulo 15, verso 1, é muito interessante. Que ele fala que a palavra branda, ela alivia, ela não suscita a ira. Mas a palavra brusca dá briga, dá problema. Tá? E às vezes, irmãos, eu tenho um temperamento chamado colérico. Parece que não, né? Mas eu tenho um temperamento chamado colérico. Irmãos, a coisa mais fácil para mim é ser mal educado. É ser grosso. Para mim é fácil, sai natural. Meu temperamento não convertido é assim. Graças a Deus, irmãos, eu tenho dado graças a Deus todos os dias, porque a mudança foi radical. Eu até às vezes fico ali, mas aí eu pratico o que eu preguei da última vez, na última quarta-feira. Não, sentimento ruim não pode continuar, tá? Mas a gente tem a tendência a estourar, a ser grosso com as pessoas. Mas a palavra de Deus fala diferente. Olha, palavra branda. Vamos ser brandos. Muito bem. Você, andando na contramão, vamos falar um pouquinho sobre isso. Você casou-se apenas para não ficar sozinho? Eu já escutei isso, gente. Vocês acreditam? Já. E não foi uma, nem duas, nem três. Há 3 semanas atrás, conversando com um casal, a esposa me confidenciou isso. Eu casei para não ficar sozinha e para fugir do meu lar. Meu Deus, falei, meu pai, então está tudo errado. Mas você casou para não ficar sozinho? Até sim, pode ter também não ser no sentido muito negativo, né? Pode ser no sentido até bom, você não quer ficar sozinho, né? Mas não pode esquecer que tem que ter um amor, tá? Ou então porque tinha muito amor para dar. É legal, né? Você casou porque não quer ficar sozinho ou sozinha, ou porque você tinha muito amor para dar. Você procurou apenas uma companhia para ter uma pessoa que cuidasse de você, das suas roupas, das suas vestimentas, da sua comida, das suas necessidades fisiológicas, né? Que eu digo, quando eu digo necessidades fisiológicas, estou falando da parte sexual, tá? Não confunda as coisas, hein? Brincadeirinha, mas eu estou falando da parte sexual também, tá? É essa que eu estou falando, tá? Que não deixa de ser uma parte física do ser humano, que tem uma conotação espiritual muito forte, tá? Tem uma conotação espiritual muito forte. Ou então você desejava alguém para compartilhar as belezas da vida? São sentimentos bons também.
Mas vamos aprofundar um pouquinho. No casamento, não existe dependência somente e nem independência somente. O que existe no casamento é uma interdependência. Vou explicar melhor. No casamento não existe só eu dependo do meu cônjuge. Ou então, no casamento não existe só eu sou independente do meu cônjuge. Não existem esses dois sentimentos separados. O que existe é uma interdependência. Um depende do outro. Um acerto, uma sociedade. Que legal, gente. Muito interessante esse plano de Deus para a família. A interdependência. E essa interdependência é onde o casal desfruta de uma atmosfera. O casal desfruta de uma atmosfera afetuosa, carinhosa, bela, de uma relação profunda, caminhando por um amor ágape, né, que é o mais importante, que Jesus, inclusive, comparou ao maior relacionamento que existe. Qual é? Ele mesmo com a igreja. Ele compara o casamento como ele se relaciona com a igreja. Né? E eu acho bonito essa comparação que Deus faz. Muitas pessoas afirmam que o romance é uma coisa, como posso dizer assim, do passado. Ah, não, isso ficou no namoro. Ah, no namoro a gente precisava, né? A gente não se convivia. Não, gente, o romance ele deve continuar. Ele deve permanecer. E dizem também que não existe mais romance no mundo, nos relacionamentos. Hoje não existe mais. Se pensar um pouquinho, você parece que não há mesmo, né? O pessoal só está mais interessado no físico, no sexo, naquilo que a pessoa pode dar de bom para ele, ou materialmente. A coisa está ruim, viu, gente? A coisa está complicada, muito complicada. E alguns afirmam que isso ficou no passado, que não existe mais romance. Dizem que isso é coisa de adolescente, naquele romantismo, aqueles devaneios, pensamentos. Você já passou por isso? Lembra quando você tinha entre 13... Eu comecei, os meninos são um pouquinho mais tarde. As meninas já de 10 aninhos já começam, até um pouco mais cedo. Lembra quando você gostou até do seu professor, da sua professora? Eu passei por isso. Aquele devaneio, como gostar, é a pessoa mais linda do mundo. Às vezes a pessoa não é nada bonita, mas a gente achava o adolescente, ele tem esse romantismo, né? Ele tem essa coisa ainda. Hoje está um pouquinho mais complicado para o adolescente, né? É um pouquinho mais complicado, mas que na vida real eles dizem que não tem mais, isso não acontece mais. Que só e dentro de quatro paredes é muito diferente dos romances. Não tem esse negócio de romance não, porque a coisa não é fácil dentro do lar, nós temos que comprar comida, nós temos que pagar conta, temos que dar conta das coisas, tem que educar os filhos. E aí vai, né? Então o romance agora é diferente. Não, gente. Você se uniu à pessoa porque você amava a pessoa. Você não tinha contas para pagar com ela ainda, você não tem filhos com ela ainda, você não tem muitos conflitos com ela ainda, você ama. Eu quero estar com ela porque eu a amo, ou eu o amo. Então, esse foi o sentimento primário. Agora, quando você se casa, junta os seus problemas, os seus conflitos, junto com os problemas e os conflitos do outro cônjuge. Mas o amor deve perdurar, gente, porque os conflitos sempre os tereis convosco. Não passou a fase, não. Continua, tá? E deve continuar, sim. A beleza faz parte da vida. Deus formou o belo para que estivesse constantemente ligado a nós. É isso mesmo. Por isso, queridos irmãos, nesta noite eu quero falar de andando nessa contramão. Ou seja, por isso que eu preciso também contemplar o belo e aprender a ser romântico. Tá? O que a lição da Escola Sabatina online tem falado aí nesses últimos sábados? O Denilson, os professores que estão falando. Eles falam exatamente de como Jesus, para aprender a amar. Um dos objetivos maiores, uma das lições é falar sobre isso. Aprender a amar, ensinar a amar. Deus é assim. Ele trabalha. Nós devemos aprender isso desde novos e manter a prática, como a lição também fala. A lição da Escola Sabatina.
Tá? O lar também deve ser uma escola. Por isso que a lição é importante. Você deve estudar todo sábado, não perca as nossas escola sabatina online. Tá? Mas por quê? Porque é o seguinte, Deus quer que a gente também aprenda vendo as coisas belas, vendo os exemplos bons, tá? E vendo, mantenha o romantismo, é bonito e deve manter. Principalmente a mulher precisa muito disso. Quando há discussões e brigas, lembra quando eu falei lá de um coração fechado, as confusões, as brigas, tá? Os xingamentos, o romance desaparece, gente. É lógico que desaparece, é óbvio, pelas portas do fundo da casa. Em lugar de palavras românticas, por isso que eu li o texto agora mesmo com vocês, palavras brandas, mas no lugar dessas palavras, né, românticas, ficam palavras ásperas, palavras bruscas, palavras rudes, palavras ferinas. E nesses momentos não dá nem para pensar no amor, gente. Por isso que eu falei, ficar cego, ficar surdo, ficar mudo. Porque muda, alguns não falam mais, porque brigou, então fecha o bico. Não quero mais falar com você. Quer dizer, quebra o diálogo, né? É isso que eu queria falar no passado e agora estou complementando no estudo dessa quarta-feira à noite, nesta quarta-feira. Né? E as palavras feridas tomam conta. Nesses momentos, como eu falei, vou repetir, porque é importante, não tem como pensar no amor mesmo. Tá? Nem em ser mais gentil. Perde o sentido. Tudo que se quer é jogar na cara do outro aquilo que você pensa, aquilo que você acha e que nem sempre está totalmente correto, mesmo que esteja. Onde está a sua educação? Olha, ligando com a Escola Sabatina Online, o estudo que a gente tem. Como está a sua educação? O que você aprendeu? Né? Bom, queria dizer para vocês o seguinte, meus irmãos queridos, como é triste quando no coração o canto que saudades de você, aquele cântico, né, que saudades de você, vai diminuindo apenas porque deu-se preferência à própria dependência. Lembra do início? Não é só dependência nem independência, é interdependência. Mas quando a pessoa começa a se afastar, vai diminuindo aquelas saudades que a gente tem do cônjuge, dos nossos filhos, e aí o que acontece? A própria dependência ou independência vai tomando conta do coração. Não preciso mais da pessoa, não preciso mais do meu filho, não preciso mais do meu cônjuge, estou me independendo, então tem o contrário. Eu dependo totalmente e acabo, não, eu preciso. Não, você é um interdependente. Você dá e recebe. E de repente, irmãos, o brilho nos olhos, como eu já falei anteriormente, do companheiro é rasgado, ou da companheira é rasgado, com palavras e gestos inesperados. Por que existem brigas? Mahatma Gandhi falou sobre isso. Eu já citei uma das lives de quartas-feiras. Eu lembro, mas eu vou repetir, porque talvez tenha até gente que não tenha assistido. Mahatma Gandhi fez uma pergunta para os seus discípulos. Por que quando as pessoas brigam, elas estando perto, estando uma com a outra, gritam? Mas não está pertinho? Para que gritar? Os discípulos não conseguiram responder. Ah, elas querem ser ouvidas. Aí o Mahatma Gandhi dizia assim, mas para que estar perto? Não precisa gritar. Mas perceberam quando a gente briga, a gente grita? Fala alto, fala brusco. Mas por que se está perto? Às vezes está discutindo assim, ó, cara a cara. E olha só, por que você fez isso? Por que gritando está cara a cara? Por que acontece isso? Mahatma Gandhi perguntou e os discípulos não conseguiam dar a resposta. Até que ele chegou e falou assim, sabe por quê? Porque o coração está separado. O coração está longe. O coração está longe. Deu para entender? O coração tem que estar perto. Assim como você está perto da pessoa. Um casal vive perto. Mas o coração tem que estar perto. É isto ser a contramão do mundo. Um dos grandes motivos para a briga é o fato de não haver comunicação clara, que foram estudados aonde? Na lição 5 a 8, quando a gente falou sobre comunicação. Na lição 5 a 8 a gente falou sobre comunicação e nós falamos exatamente que as brigas
ela tolhe, ela corta a comunicação clara. Quase todos os casais apresentam as seguintes causas para brigas. Anota aí, porque vai dar certo o que eu vou falar. Vou dar 4 razões ou causas, né, para brigas. Tem mais, tem uma infinidade. Mas essas são eu quis tentar assim fazer né, quando eu preparei esse material alguns anos atrás, né, eu cheguei a essa conclusão. Primeiro, olha as causas, sempre que vamos conversar sobre assuntos importantes, acabamos brigando. Essa é uma causa. Como, pastor? Eu escutei semana passada isso. O casal falou exatamente isso. Primeira coisa que ele falou, pastor, impressionante. Sabe por que a gente briga? Ele falou desse jeito. E eu já até sorri, porque eu já sabia, né? Sempre que vamos conversar, a gente acaba brigando. Essa é a primeira causa mesmo. Já já a gente fala como é que resolver isso. Segunda causa, para as brigas. Toda vez que eu começo a falar dos meus sentimentos, ela mostra desinteresse, ou faz pouco caso, ou fecha a cara. Terceiro, ele sempre evita conversar sobre o nosso relacionamento. É verdade, viu, irmãos? Os homens normalmente se fecham. Mas alguns estão aprendendo algumas coisas. Mas o terceiro motivo de briga, ele sempre evita conversar sobre o nosso relacionamento. Quarto motivo, ela é nervosa demais. Ela é fechada demais. Quando não está chorando, está reclamando. Viram os motivos? Vou repetir. Sempre que vamos conversar sobre assuntos importantes, acabamos brigando. Segundo, toda vez que começa a falar dos meus sentimentos, ela mostra desinteresse. Terceiro, ele sempre evita conversar sobre o nosso relacionamento. Quarto, ela é nervosa demais, é fechada demais. Quando não está chorando, está reclamando. O que diz Efésios 5, verso 21? Vamos abrir lá? Eu vou abrir a minha Bíblia também, já vai ser projetado para vocês Efésios 5, verso 21. Enquanto vai sendo aberto lá, eu vou procurando aqui também. Tá? Efésios 5, verso 21. Já está aí, eu também já achei e já está projetado para vocês Efésios 5, verso 21, que diz o seguinte aí, você já deve estar lendo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Opa! Eu fui atrás dessa palavra, sujeitai-vos ao amor de Cristo. Se entregue ao amor de Cristo. Deixe Ele dominar. Esse verso está dizendo claramente sobre a necessidade de edificar, de amar, que mais? Aceitar e honrar. Esse verso é importante. Denilson, põe de volta lá, porque ele é muito interessante. O Denilson vai colocar lá para nós, tá? Tá lendo aí novamente? Olha lá, tá lendo lá novamente esse verso? Olha que importante, tá falando o seguinte: sujeitai-vos, tá dizendo o texto. Tá lendo? Então, presta atenção. Vai ficar projetado, eu vou repetir o que eu disse. Este verso está dizendo claramente, no sujeitar-vos, né? A palavra grega, é a necessidade de quê? O que está entrando aqui no sujeitar-vos? Respeito, edificação, amor, aceitação, honra e, por incrível que pareça, respeitar o cônjuge como ele é. Não tentar mudá-lo. Não tentar mudá-lo. Sujeitai-vos uns aos outros, como está o texto lá, vocês já viram, né? Mas olha que interessante, queridos. Vou repetir de novo, porque essa parte é muito importante. Respeitar o cônjuge como ele é, sem tentar mudá-lo. Gente, a pior... Eu já tenho 34 anos de conselheiro matrimonial, na verdade eu e a Júlia, né? E eu já escrevi artigos, já escrevi o curso de noivos que vocês fazem, alguma coisa que a gente escreveu, né? Até hoje mantém algumas coisas. É um material muito interessante, né? Que eu aprendi no meu casamento também.
E escrevi essas lições aí também, né? Então, eu quero que você entenda, porque a gente tem uma certa experiência. Todo casal fala assim, mas ele precisa mudar. Mas ela precisa mudar. Ele precisa mudar. Mas você não tem que entender que você tem que falar para você, não para o outro. Olha, Júlia, você precisa mudar nisso. Olha, Valdir, você precisa mudar nisso. Não. Eu, Valdir, não vou falar, Júlia, você precisa mudar nisso. Deus, o que eu posso fazer para facilitar essa mudança na minha esposa? Eu falo comigo. E a Júlia também. O que eu posso fazer para eu, Valdir, mudar isso? Porque não adianta eu falar para ele mudar. Eu tenho que fazer alguma coisa no meu coração, né? Muito bem aí, né? Espero que vocês não estão ouvindo nada, tá? Não sei se é jogo de futebol, quarta-feira à noite sempre tem, né? Tá meio complicado, tá? Mas sempre tem um joguinho de bola aí, então às vezes pipoca aí uns trovõezinhos aí, tá? Então se tiver alguma coisa, você se aveste, é um time aí que tá ganhando, tá? Pode ser que aconteça isso, tá? Então, beleza. Então, não se aveste disso aí. Vamos voltar aqui então. Olha que interessante. Não adianta, você não pode tentar mudar a pessoa. Esse é o segredo. Você não pode você tentar mudar. Ou então ficar falando para a pessoa. Você tem que colocar ferramentas que ajudem o cônjuge a mudar. As dificuldades de comunicação acontecem quando os casais adotam atitudes egocêntricas. Alguém se casa achando que o cônjuge deve agir de maneira determinada, ou de determinada maneira. Ele acha que o cônjuge tem que agir assim, assim, assado. Ele casa e fala, não, meu cônjuge tem que agir assim, tem que fazer assim. E isso chama-se controle sobre o outro. E o controle sobre o outro faz muito mal. Esse cônjuge não depende totalmente de você. Ou não é também totalmente independente de você. Entenda, é uma interdependência. Não controle a pessoa. Isso causa atrito, isso causa mágoa, isso causa sufocamento. É isso, andando na contramão, porque nós queremos controlar as coisas. Nós queremos controlar tudo. Eu sou assim, irmãos. Maria Júlia é assim também. Todos vocês são assim. Existem alguns temperamentos que é um pouco mais, tá? É um pouco mais controlador. O temperamento colérico é controlador. O temperamento mais detalhista é controlador, tá? Já o fleumático menos. E o sanguíneo também menos, tá? Eles são um pouquinho mesmo. Mas todos querem ter um certo controle sobre o outro. E é uma coisa impressionante, irmãos, como isso atrapalha. Como isso não funciona. Não funciona. Não adianta. O outro acha que o cônjuge tem a obrigação de tratá-lo de uma forma correta. É óbvio, tem que ser assim. Mas trate o outro também. Dê liberdade. Deus deu livre-arbítrio. Se eu quiser encerrar a live aqui e vir embora e falar assim, ó, dane-se vocês, estou indo embora agora. Tchau. Eu posso fazer, gente. Posso me levantar aqui e sair. Deus, mas não devo fazê-lo. Porque isso é um desrespeito a vocês e principalmente a Deus. Eu não devo fazê-lo. Mas eu posso. Tudo posso. Mas nem tudo me convém. Essa é uma coisa muito clara que traz em nossa mente. Então, nós não vamos mudar ninguém. Isto também não funciona, irmãos. E você querer tratar o outro, ou dizer assim, desculpe, deixa eu melhorar aqui. Mais didático. O outro acha que o cônjuge tem obrigação de tratá-lo de forma correta. Nem sempre ele vai conseguir tratar você de forma que você acha que é correta. Isso também não funciona. E a gente, pior que, olha como o ser humano é terrível. Pior que a gente faz isso sem querer, sem perceber, automaticamente. Meu Deus. Sugestões para o encontro da tarde. Não estou terminando, não, eu vou dar sugestões quando você encontrar sua esposa à noite ou seu esposo à noite. Nessa pandemia vocês estão convivendo um pouco mais, né? Mas mesmo assim você encerra suas atividades, né? E à noite, à tarde, no final da tarde, você tem um encontro com a sua esposa e com seus filhos. Primeiro, ao voltar para casa, ou se você está encerrando o trabalho online, esqueça os problemas dos trabalhos, esqueça os problemas da igreja,
Esqueça os problemas que você tem, que você é um oficial de igreja, você tem responsabilidades. Esqueça um pouco. Tá? Ah, mas eu tenho que atender o pastor nisso. Não, esqueça. Esqueça, o pastor vai se virar. Tá? O patrão vai se virar também. E outra, o pastor, a igreja, né, os oficiais, eles têm a vida deles. Não fica com você aqui no seu lar. No seu lar. Quem fica com você são seus filhos, sua esposa. É ela, é ele. Você deve, logicamente, fazer as coisas que não devem ser feitas, mas acabou, encerra tudo. Tá? Pelo menos por algum tempo. Coloca um sorriso no rosto. Para mim isso é fácil. Colocar um sorriso no rosto. Para algumas pessoas é difícil. Há pessoas que são preocupadas. Elas são muito responsáveis. Não é ruim isso. Mas elas trazem no rosto assim aquela angústia. Não. Sorria mais. Essa é a dica que eu dou. Abra os braços, né, para os seus queridos. Gente, eu fico mandando aqui abraços virtuais, né? Vamos voltar logo dar os abraços individuais virtuais, tá? Hoje estou dando abraços mais genéricos, né? Nesses últimos momentos, para combinar com o cenário mais sério aí que nós temos colocado ultimamente. Brincadeira, né? Mas abra os braços, né? Para os seus queridos, de repente, gente, abraça, dá um abraço aí, né? Eu conheço uma pessoa, irmãos, que tem muitos talentos. Não vou falar o nome dessa pessoa, mas eu aprendi a admirar muito essa pessoa. Admirar muito mesmo. Eu gosto dos talentos que ele faz. E essa pessoa, irmãos, é interessante, né? E não tem problema. Ele cozinha para a esposa. Ele faz bolo para a esposa. Ele vai fazendo isso. Vai fazendo aquilo. Né? E eu sinto prazer naquilo. Acho bacana isso, irmão. Ele prepara as coisas. Ele prepara as coisas com amor e sabe fazer. Aprendeu. E é homem. Caramba, até bolo o cara sabe fazer. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho essa habilidade. Mas eu acho isso muito legal. E a esposa dessa pessoa deve gostar muito desse homem. Isso mesmo, gente. Faz aquilo para ajudar. Faz aquilo para dar prazer. Faz com carinho, bem feito, né? Mais tarde você pode compartilhar com o cônjuge os problemas do trabalho. Mas agora você partilha um bolo, partilha o almoço, né? Minha esposa, pode ir embora que eu me viro aqui com o almoço, com a limpeza da casa. Isso é bom, gente. Isso é legal. Mais uma dica. Algumas pesquisas têm revelado que o momento crucial dos maiores desentendimentos, por incrível que pareça, sabe qual é o horário? 18 horas. Gente, fiz essa pesquisa numa revista, Seleções. Tem alguns artigos que falavam isso. E fiz uma pesquisa mesmo de campo. Peguei uma pesquisa de Seleções e fiz uma pesquisa de campo. Os maiores desentendimentos de casais e filhos e família, 18 horas em diante. Na verdade, das 18 até as 19. Das 18 até as 21 horas. Pensei em 9 horas da noite, né? 21 horas. Quando a família se encontra. Nessa hora, alguns estão cansados das lutas da vida, do dia a dia. Outros estão desanimados, com dores, sei lá, porque está sofrendo, pelas frustrações que passaram também no passado. E se a pessoa não teve um ótimo almoço, com certeza a glicose sanguínea está baixa, tá? Baixíssima. E isso é físico, mas influencia, no estudo estava falando. Contribuindo para aumentar ainda mais a impaciência, a raiva, a ansiedade. Por isso, seria uma boa sugestão para a esposa receber o esposo, o marido, ou no encerramento do trabalho dele, né, que agora na pandemia a gente está mais dentro de casa, com um sorriso nos lábios e oferecer um suco gelado. Minha esposa faz isso, irmão. Tenho certeza que lá pelas 3 horas, quando eu chego em casa, né, lá pelas 19 horas, às vezes eu saio de novo, né, falei o horário errado, às 19 horas ela chega e fala assim, ela já vem com suco gelado.
E um sorrisinho no rosto. E fala assim, como é que tá, meu bem? Né? E eu falo, eu chego em casa, eu já chego assim, irmãos. Pode conversar com ela uma vez, vocês vão perceber. Fala assim, e aí, Juju? Eu chego fazendo, eu saio do carro, falo, e aí, Juju? E já chego, e estou às vezes com muitos problemas, né? Mas então, queridos, a impaciência às vezes vem, porque a gente não está bem, não comeu bem. Por isso seria uma boa sugestão, como eu falei, a esposa com um sorriso receber o marido, dar um suco de uva, ou suco de qualquer fruta que ele goste, né? Recebam com esse suco, dê nas mãos dele. É isso mesmo. Essa atitude mostra carinho, esta atitude mostra respeito, que serão muito bem-vindos no final de um longo dia de trabalho. Mas a esposa também precisa da contraparte. Então você vá com um sorriso. Então você faça, como eu falei no exemplo anterior desse rapaz, né? Desse jovem marido. Meu bem, o que eu posso fazer para ajudar no jantar? Quer que eu lave a louça? Quer que eu prepare alguma coisa? É interessante também. Está cansado, mas você oferece. São Francisco de Assis, né, orou. São Francisco de Assis tem uma oração muito linda. E numa das partes da oração de São Francisco de Assis, ele diz o seguinte: Senhor, dá que eu busque mais compreender que ser compreendido. É andar na contramão. Compreender. Muitas vezes a gente quer assim, não, você está me compreendendo? Você está me entendendo? Você fica até mais perto da pessoa, alguns até pegam. Você está entendendo, pastor, o que eu estou falando? Você está compreendendo? Não. Procure compreender a pessoa. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, dá-me que eu busque compreender do que ser compreendido. Esse propósito no casamento, aliado à ajuda do Senhor Deus, do Espírito Santo, pode transformar todos os desentendimentos e frustrações em um ninho de amor, na contramão. Você vai andar na contramão do mundo. Porque o mundo é o seguinte, bateu, leva. Tá ruim, então você manda ruim. Não. Você vai andar na contramão do mundo. Quando há discussão e briga, desculpa, repetir aqui, embolei o meio de campo aqui, gente. Quando há discussão e briga, o romance desaparece pela porta do fundo. Gostaram da dica de andar na contramão? Tem mais uma coisa que eu quero acrescentar para vocês, antes de dar as perguntinhas para reflexão. Apenas quando aceitamos o cônjuge de maneira que ele é, vou repetir, apenas quando aceitamos o cônjuge da maneira como ele é, estaremos maduros para desenvolver um relacionamento duradouro. Olha que dica que... E eu não estou cobrando nada, hein? Essa dica vale ouro. Vou repetir. Apenas quando aceitamos o cônjuge de maneira como ele é, estaremos maduros para desenvolver um relacionamento duradouro e de ajuda para que ele possa mudar as coisas erradas. Que interessante. 4 perguntas para reflexão, porque o tema hoje foi mais forte nessa quarta-feira à noite. Tá? Andando na contramão não é muito fácil, então tem que fazer mais reflexão aí. Primeira pergunta para reflexão. Pega um papel e escreva assim, essa pergunta. Escreva abaixo no papel os problemas do dia e converse sobre eles com calma após o jantar. Escreva 4 problemas. Escreva 4 problemas. Isso a esposa faz, isso o esposo faz. Então vocês vão ter 8. E converse sobre eles calmamente após o jantar. Esse é o primeiro. Outra reflexão e discussão. Segunda. Qual é o conselho de Salomão em Provérbios 15, verso 1, que nós lemos? Como devemos aplicá-lo? Qual é o conselho de Salomão em Provérbios 15, verso 1 e como devemos aplicá-lo? Pergunta 3. O que é necessário fazer para que a minha esposa seja feliz? Pergunta 3. O que é necessário fazer para que a minha esposa seja feliz? Pergunta 4. O que devo fazer para que meu esposo se interesse mais por mim e seja feliz? Vou repetir a pergunta 4 também. O que devo fazer para que meu esposo se interesse mais por mim e que seja feliz? Repetindo as 4 perguntas. Primeiro,
Escreva numa folha de papel, tá? Os problemas do dia a dia, cada um de vocês. Então, vai ter 8. Escreva 4, cada um. E converse sobre eles com calma após o jantar. Tá? Ah, mas tem que assistir o jornal, tem que assistir futebol. Esquece esse negócio. Dedique-se para... Ande na contramão do mundo. Segundo, qual é o conselho de Salomão em Provérbios 15, verso 1? Como devemos aplicá-lo? Terceiro, o que é necessário fazer para que a minha esposa seja feliz? Quarto, o que devo fazer para que meu esposo se interesse por mim e ele seja feliz? Gente, esses negócios aqui é importante, hein? Vai ajudar vocês bastante. E o plano de ação, sempre temos um plano de ação. Qual é o plano de ação? Olhe-se no espelho, é isso mesmo. Olhe-se no espelho e faça a seguinte pergunta. Olhe no espelho e faça a seguinte pergunta. Sou eu, Valdir, ou Venilson, ou Luciana, ou Júlia, ou o nome de vocês aí. Olhe-se no espelho e fala, sou eu a pessoa mais agradável para se conviver? Olhando no espelho, você já sabe os encrencos que você faz. Ou as pessoas têm que pisar em ovos para falar comigo porque eu sou muito complicado? Vou repetir o plano de ação. Olhe-se no espelho e faça a seguinte pergunta. Sou eu a pessoa mais agradável para se conviver? Ou as pessoas têm que pisar em ovos para falar comigo? Meu querido, barba de molho aí. Deus formou o belo para que estivesse constantemente ligados a nós. Ou seja, andando na contramão do mundo. Que Deus ajude vocês a fazerem tudo isso que eu acabei de falar. E se precisar, estude de novo, escute de novo esse sermão. Porque ele não é de uma noite que você vai aprender. Você vai ter que ver. Faça igual a minha esposa faz. Minha esposa é muito interessante. Ela escuta minhas lives de novo. É impressionante a minha esposa. Eu também escuto as dela também. Porque a saúde é uma parte muito boa que ela tem. Mas eu vejo que ela coloca assim, ela está lavando louça, ela coloca o celular e começa a voltar às lives antigas. Faça isso. Pare, vai ouvindo. Faça isso, porque não vai ser numa noite que você vai resolver. Muito bem? É isso aí, né, minha gente? Legal. Então, antes de ir embora, antes de terminarmos essa noite, já está quase chegando aí 9 horas da noite, né? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte. Para você que chegou agora, um abraço virtual do Pastor Valdir. Um abraço para todos vocês que sempre estão comigo nas noites. Todos vocês que fazem parte lá, que assistem no Instagram, ou então no YouTube, ou então no Face, ou então nas salas compartilhadas. Um abraço apertado do Pastor Valdir, que Deus abençoe. E vamos orar agora e encerrar essa noite. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pelas orientações de andando na contramão do mundo. Na verdade, Senhor, nós cristãos andamos na contramão deste mundo. Nos ajude também a fazê-lo dentro do nosso lar. As pessoas que agem todas iguais e são agressivas, nós não. Nós queremos amar profundamente a Ti e amar profundamente nosso cônjuge como a nós mesmos. Ajuda-nos a respeitar nossos filhos, nossos esposos e nossas esposas, a sermos fiéis. Faça esse milagre em nosso coração das mudanças que precisamos passar. Nós o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, na próxima quarta-feira que eu estiver com vocês, olhe o tema, quem ama, vive em paz. É a sequência. Quem ama, vive em paz. É isso aí, esse é o próximo tema da próxima quarta-feira. Muito bem, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Hasta la vista. Boa noite.